Fala aí, rapaziada do História Santos, tudo certo? Tô aqui para falar dessa matéria publicada pelo Lucas Mussetti, o excelente Lucas Mussetti no UOL, de que o Santos deve 85 milhões de reais para o Neymar em direitos de imagem. Isso explica muita coisa, né? Das declarações do pai dele, da ausência de cobrança em algumas situações, enfim. Eu quero saber o termômetro do torcedor. O que o torcedor acha disso? O Santos tenta alongar a dívida. O Santos já avisou que não tem como pagar até o dia 30 de julho os 85 milhões de direitos de imagem do Neymar. Vou te explicar todo esse imbróglio aqui, esses bastidores, mas eu quero a tua opinião aqui no comentário. E aí? Pagou muito e recebeu pouco em campo? Tem que manter o Neymar? Sim, não, porque comenta aqui, compartilha esse vídeo para os amigos para que eles possam comentar também, é importante. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui o debate é democrático, tá? A gente abre, não tem comentário bloqueado, não tem nada disso. E eu tô bem à vontade também para falar mais uma vez do Neymar, porque, né, sabem que eu sempre defendo o Neymar. Acredito que o Neymar vai recuperar o bom futebol, que ele é fundamental para o Santos não correr risco de rebaixamento. Ele é fundamental. Vimos isso contra o Botafogo. Ele foi expulso, degringolou, tá? Embora ele não esteja na forma física ideal e tem que aproveitar essa pausa para a Copa do Mundo de clubes da FIFA para melhorar fisicamente. Tecnicamente o Neymar é indiscutível. Porém, o Santos deveria se organizar melhor, né? O Santos disse que conseguiu, de acordo com a matéria do Lucas Mussetti, os 65 milhões desses 85 milhões que tem que pagar para o Neymar até o dia 30 de julho, ou seja, até um mês após o fim desse primeiro contrato dele. Só que caiu em fluxo de caixa, pelo que eu entendi, e o dinheiro foi utilizado para outras coisas. Acredito também que para pagamento de dívidas a curto prazo, médio prazo, fornecedores e, obviamente, salários do elenco, porque o time onera bastante a folha do clube, né? Onera muito. O Neymar está com o salário de carteira em dia, 4 milhões e 140 mil reais mensais em dia. Isso não atrasou. O que atrasou foi o direito de imagem. Né? Se o Santos conseguiu esses 65 milhões e não teve a organização suficiente para tirar do fluxo de caixa a parte do Neymar e ir pagando, amortizando esse valor, cara, pelo amor de Deus, faltou organização ou confia muito nessa relação entre Marcelo Teixeira e Neymar pai. Pela matéria do Mussetti, eles tiveram uma reunião, Marcelo Teixeira, Neymar pai e o Neymar, para discutir a possibilidade da renovação do contrato, né, desse próximo contrato de 1 ano, podendo ser estendido até dezembro do ano que vem, dele pegar esse valor. Ele avisou, não tenho dinheiro para pagar esses 85 milhões à vista até 30 de julho, quero pegar esse valor e quero diluir no novo contrato, ou seja, vai alongar uma dívida desse primeiro contrato e obviamente que vai ter outras metas a serem batidas, metas mínimas a serem pagas para o Neymar no próximo contrato, né? E aí, cara, essa organização ou desorganização, ou a organização que faltou para o Santos, isso impacta diretamente. E aí você começa a entender o porquê das declarações do pai do Neymar. Será que o Santos tem condições de abrigar o Neymar aqui? E não falou só de estrutura, não. Ele falou da questão financeira, né? A matéria publicada aí, que rodou, que o Neymar recebe 21 milhões de reais mensais, né? 4 milhões e 140 mil vem do Santos na carteira e o restante de ações de marketing. E se o Santos alcançou os 65 milhões, faltariam 20 milhões, né, que vai alcançar fácil com a venda de camisas aí, né, nessa última ação. E todas essas ações envolvendo o Neymar, né, que envolve desde o dia 31 de janeiro o Neymar e que geram receita para o clube, 75% vão para o Neymar, para os direitos de imagem dele. E o Neymar cumpriu a parte dele direitinho, assim, com relação a ações publicitárias com o Santos, né? Enfim, tudo isso. E o Santos não se organizou para pagar o Neymar e agora corre o risco de alongar a dívida, aumentar a dívida, né? Porque não acredito que, mesmo com um bom relacionamento entre pai do Neymar e Marcelo Teixeira, que, tipo, os caras vão rasgar dinheiro. Não, não é isso, né? E, cara, isso impacta diretamente, né, em onerar o clube por mais uma temporada. Talvez essa questão do não pagamento dos direitos de imagem, eu disse talvez, ela tenha muito impacto no que, no geral, comentam, que o Santos deixa o Neymar fazer o que quer. Quando ele vai para a Kings League, quando ele
enfim, tem outras ações, né? Enfim, que ele não tem a punição, talvez por causa desse punição, por exemplo, pela expulsão, que prejudicou o Santos, ou que não haja cobrança para cima do Neymar, talvez por essa dívida que o Santos deixou se acumular nesses meses que o Neymar está aí, talvez seja por isso, né? Talvez seja por isso. Quem conhece os bastidores do futebol sabe que tudo é resolvido, mas, cara, não vai perder. O pai do Neymar falou, fica tranquilo que o Santos não vai perder. Se alguém tiver que perder, quem vai perder sou eu. E é o que ele disse, pessoa física, NR Sports, que cuida da imagem do Neymar, que tem que receber esses 85 milhões de reais. Cara, sobre a questão técnica, eu acho que é indiscutível o Neymar, tecnicamente, ele é diferenciado, ele é o cara que vai salvar o Santos do rebaixamento ou colocar o Santos numa condição melhor. Mas precisa se condicionar fisicamente durante essa pausa para a Copa do Mundo, de clubes, né? E tem que definir o futuro dele. Eu acho que o Santos não pode deixar para os 45 do segundo tempo, porque no Brasil ninguém vai aceitar essa engenharia financeira do Santos para pagar o Neymar pelo que ele apresentou até aqui, tá? A consequência do período de inatividade, as lesões, pouca entrega em campo, tal. Todo mundo sabe que o Neymar é decisivo, que o Neymar é importante, né? Mas tem muito, eu ouço de muitos amigos setoristas de outros clubes que até gostariam de entrar no circuito para fazer uma proposta de uma engenharia, parceria com o pai do Neymar lá, né? E o Neymar para ter o Neymar. Só que a instabilidade física do Neymar leva a isso, aos caras desistirem, né? E não é a questão que o Neymar sempre tem mercado, cara. Mas da maneira que o Santos repatriou o Neymar, no Brasil não vai ter. Outros centros menos expressivos podem ter essa parceria ou cobrir essa parceria e pagar muito mais para o Neymar. Agora, a questão é, pensando na instituição, deixar acumular essa dívida, sendo que já arrecadou, segundo a reportagem do Lucas Mussetti, 65 milhões dos 85 milhões. Gente, não pode. Cadê a organização? Você não pode deixar o dinheiro do Neymar cair em fluxo de caixa. Porque você está tratando da tua principal cereja do bolo, do teu principal jogador, né, do cara que está te trazendo receitas. E o pai do Neymar disse, se o Santos, o que o Santos faz com dinheiro, aí é um problema deles. Que a gente está gerando receita para o clube, a gente está. Agora o que ele faz, se paga a dívida e tal. O pai do Neymar cantou a bola, a gente não entendia muito o porquê ele estava falando isso. A gente sabe que o Santos tem dívidas a curto prazo, curtíssimo prazo, a Arouca de Portugal, 16 milhões de reais à vista, né? E tem que pagar, a FIFA determinou. Vai ter o Caixinha, tem o Mônaco da França do Jean Lucas, enfim, tem o Cuiabá do Joaquim. Olha só, o Santos tem várias coisas para se ajeitar. Chega no mercado da bola, eu vou falar lá no Instalação do Debate, com um perfil totalmente diferente e assustador, mesmo com o Alexandre Matos. E tem essa questão do Neymar para resolver. Se o Neymar, pai, não topar, não, queremos receber até o prazo determinado para a gente iniciar um novo ciclo. Se a gente tiver a garantia de que vai receber, a gente inicia um novo ciclo, a gente assina esse contrato que está pronto, com os novos termos aceitos pelas partes, tá? Se a gente não receber, aí eu acho que vai ser difícil. Tipo, o Santos foi colocado em xeque agora. Por quê? Porque faltou organização do repasse desses direitos de imagem do Neymar. E assim, os demais jogadores, pela informação que eu tenho, eles recebem em dia os direitos de imagem. O Neymar é o único que não recebe em dia os direitos de imagem, porque tem um prazo até o dia 30 de julho para pagar esse valor de 85 milhões de reais. Já foram pagos 20 milhões de reais daqueles 105 milhões mínimos garantidos pelas receitas do clube. Tipo, gente, não pode acontecer isso. É um momento muito delicado que vai impactar no mercado de transferências. Eu vou explicar lá no História Santos Debate, tá? Já está impactando. E assim, e aí o Santos agora está na mão do pai do Neymar e do Neymar falar sim ou não para a continuidade, sim ou não para o acordo, sim ou não. Ou seja, estamos na mão do Neymar para saber se ele continua ou não. Por isso o Neymar também alongou a questão de eu só vou me pronunciar sobre ficar ou não depois do dia 12. E o Santos estava cobrando um posicionamento do pai do Neymar com relação ao contrato já essa semana, né, depois da expulsão, aproveitando a fragilidade, né, do Neymar para cobrar. E aí, precisamos dar uma resposta para o torcedor, temos que anunciar essa renovação de contrato, né? Só que tem essa questãozinha básica que o Neymar não recebeu os direitos de imagem. Não acredito, isso não influenciou na expulsão dele, ele ir para a Kings League, se ele aparecer lá na Kings League da Copa do Mundo, lá da França, sabe? Isso aí, por isso que o Santos acho que não cobra muito, né?
a participação do Neymar efetiva, assim, durante a lesão dele, não cobrou muito e liberou. E vai liberando. E até vou entender agora, diante do que aconteceu. Cara, se o cara tá expulso, se o Santos liberar, se a tua empresa te libera para você viajar, né? A culpa não é do Neymar, vai me desculpar. Mas o Santos se coloca nessa situação não cumprindo com os acordos, né? Já antecipa. Pô, se o Santos já sabe que em 30 de julho não terá 85 milhões de reais para pagar para o Neymar, direitos de imagem para a NR Esportes, cara, onde está a organização? Essa engenharia financeira foi feita a toque de caixa? Tipo, sem uma previsão, um planejamento? Pô, se eu já sabia que o Neymar ia voltar para o Santos, gente, óbvio que o Santos já sabia. Tanto é que isso foi resolvido assim, né? Porque todos já sabiam. E a engenharia financeira, o presidente sempre disse que estava pronta. Só que tem que executar essa engenharia financeira, que agora o Santos está na mão do Neymar. E aí, é por isso que eu pedi para vocês comentarem aqui. Como é que fica o torcedor? Vamos ficar discutindo o que? A renovação do Neymar, depois do jogo contra o Fortaleza? Durante essa data FIFA, esses problemas? Isso cansa, cara. Eu não gosto de ficar aqui debatendo essas coisas. Eu quero falar sobre time, sobre o mercado da bola, sobre melhoras ou não no time. Isso é bacana. Ninguém gosta de ficar só na crise, cara. Eu não suporto mais crise. Entendeu? Só que essa é uma crise que o próprio Santos criou. Eu posso chamar de crise. Porque se não tem dinheiro para cumprir ou honrar os compromissos com o principal jogador, cara, o que ele vai pensar? Pô, eu vou ficar mais um ano aqui? Tipo, se ele tiver uma proposta parecida ou melhor também, né? Que eu acredito que do Brasil não tenha, mas de fora ele pode receber uma graninha, mas ele vai ter que optar, né? Por estar no cenário da bola, para voltar à seleção, que é o objetivo dele, ou por sair desse cenário e tocar a carreira sem essa preocupação. Mas o Santos fica na mão do jogador, do staff do jogador. Isso eu entendo que é inadmissível, cara. Inadmissível. Porque se você sabe que tem que pagar o cara, que tem um prazo, que você pode fazer nos seus repasses mensais, você não deixa cair no fluxo de caixa. Quanto que já levantamos? 65, 10 milhões esse mês, já vamos repassar para o Neymar. Do marketing e tal. O fluxo de caixa é outra coisa, né? Mas deixar essa grana cair em fluxo de caixa para honrar com os compromissos, o pai do Neymar deu a letra lá, a gente não entendeu muito bem, né? Agora parece que vai tudo ficando meio que, sabe, vai saindo um embaço da nossa frente, a gente vai percebendo que é o Santos que se coloca nessa situação do Neymar não definir ou deixar a indefinição, né, sobre o futuro dele por causa dessas dívidas, desses acordos, que acordos têm que ser cumpridos. O erro não é do Neymar, não é do pai do Neymar, o erro é do Santos que fez esse acordo, eles aceitaram esse acordo, as condições foram conversadas. O torcedor do Santos, pô, a gente se empolgou, sabia que o Neymar ia voltar, ele até antecipou a volta, a gente agradece o Jorge Jesus, mas no campo não entregou ainda. Óbvio que ele quer permanecer para entregar, para mostrar que ele pode. Só que precisa resolver essa situação. Apostar em bom relacionamento, negócios são negócios, né? Bons relacionamentos são bons relacionamentos. Se há um bom relacionamento de negócios entre Marcelo Teixeira e o pai do Neymar, vai ser desenrolado o negócio, né? E aí fica a decisão para as mãos do Neymar, se ele assina ou não um novo contrato. Agora, se o pai do Neymar sentou nessa reunião e aí eu não tenho informação e falou, ó, Marcelo, tem que adiantar alguma coisa. De que forma? Porque tem os novos valores. Vai ter uma nova meta mínima que o Santos vai ter que pagar para ele, né? Os repasses vão continuar os mesmos, não é 85%, vão continuar 75%, mas a meta vai aumentar por causa de um período maior de contrato. Como é que fica, cara? É assim, é o tipo de questão que o Santos tem que resolver urgentemente, para tirar da frente, para o torcedor ter pelo menos um mínimo de esperança, porque da maneira que o Santos vai para o mercado, ela não tá legal. E você quer saber como? Vai lá para o História Santos Debate agora que eu vou te explicar, tá bom? Um abraço e tô lendo todos os comentários aqui.